Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Nós estamos falando sobre procedimentos especiais, todos aqueles que estão no título 3 do livro 1 da parte especial do Código de Processo Civil. Nós já estamos há 3 aulas comentando os vários procedimentos especiais e na aula de hoje nós vamos encerrar os procedimentos especiais previstos no CPC, lembrando que não só o CPC que tem os procedimentos especiais, nós temos procedimentos especiais também na legislação extravagante, lei de locações, lei dos juizados especiais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei de alimentos, mandado de segurança, que também são procedimentos especiais regulamentado por essas leis específicas. Então vamos dar continuidade aqui aos nossos procedimentos previstos no CPC. Procedimento de notificação e interpelação. O artigo 726 determina que aquele que tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe ciência de seu propósito. O que é isso? A notificação ou interpelação é quando a parte dentro do processo ela quer comunicar a sua vontade juridicamente relevante, né, óbvio, para a outra parte. Como assim? Pensa numa situação de locação. Você, proprietário, tem um imóvel alugado para o seu inquilino, ele está pagando tudo certinho, mas você tem o interesse de vender esse imóvel. Você quer vender o imóvel, não quer mais ficar com a locação. Você pode colocar diretamente à venda o seu imóvel? Não. Você tem que dar um direito de preferência para o seu inquilino, ver se ele tem interesse de comprar o seu imóvel. Então, como é que você faz? Uma notificação judicial para o seu inquilino. Notifica ele para que ele exerça o seu direito de preferência. Aí ele vai falar, sim, eu tenho interesse de comprar o imóvel e concorre em igualdade de condições, ou ele diz, não, eu não tenho interesse de comprar o imóvel, e daí sim você abre a oferta para o público. Então, toda vez que você quiser comunicar a sua vontade, poderá fazê-lo por meio de notificação ou interpelação judicial. Tenho uma relação com uma construtora, quero comunicar a conclusão da obra, quero comunicar a vistoria, notificação e interpelação judicial. Tenho uma relação de crédito e débito, quero comunicar a incidência da mora ou quero notificar para recebimento do pagamento, notificação ou interpelação judicial. Sempre quando você tem uma necessidade de manifestar a sua vontade juridicamente relevante para a parte contrária, poderá se valer da notificação ou da interpelação. Vamos lá? Alienação judicial. Artigo 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na seção 1 deste capítulo e no que couber o disposto nos artigos 879 e 903, que dizem respeito ao processo de execução. Então, nos casos previstos em lei, não existindo um consenso entre como deve ser feita a alienação do bem, então como é que acontece isso? Bom, se for uma relação de crédito e débito, esse bem possivelmente será alienado dentro do processo de execução ou dentro do cumprimento de sentença. Mas quando você precisa alienar um bem dentro de um inventário, o sujeito morreu, tem esse bem, você quer vender esse bem para dividir entre os herdeiros, ou você precisa vender esse bem para pagar o tributo, senão não sai a escritura do inventário. Então, a alienação de qualquer bem litigioso, qualquer bem objeto de um processo, não havendo consenso se ela será feita por meio de corretor credenciado do juízo, se ela será feita por via particular, se vai ser lançado nos classificados de um jornal, vai ser anunciado na internet, não existindo consenso, o juiz de ofício determina que a alienação será feita por leilão, que é também chamada de arrematação. E vamos lembrar que como a alienação judicial tem que respeitar aqui o artigo 879 ao artigo 903, significa que
a alienação deste bem por leilão deve ser feita, no mínimo, pelo preço da avaliação e apenas no caso de não obtendo o lance mínimo ou não obtendo licitantes que ofertem o lance mínimo, poderá ser vendido abaixo do preço da avaliação, desde que não seja preço vil. E o preço vil para o novo CPC ou é aquilo que o juiz determina no edital de leilão. Então, se o juiz já fixa o leilão do bem X, preço mínimo tanto, ele já está classificando o preço vil. Ou, se o juiz não determinar nada no edital do leilão, o preço vil será 50% do valor do bem. Então, levo o bem para o leilão, não havendo acordo em relação à sua alienação, ele será vendido conforme um leilão judicial, no mínimo pelo preço da avaliação, no caso de ausência de lance ou ausência de licitantes, podendo ser vendido abaixo do preço, só não podendo ser vendido sob preço vil. E daí vende o bem e o produto desse bem, paga-se o tributo, paga-se o credor, enfim, satisfaz a obrigação necessária. É isso, alienação judicial. Vamos lá. Divórcio, separação, dissolução da união estável e alteração do regime de bens. Então, artigo 733. O divórcio consensual, lembram que lá nas ações de família nós falávamos sobre o divórcio litigioso, o divórcio conflito, o divórcio não consensual. Então, o divórcio aqui consensual, separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro filhos incapazes, poderão ser realizados por escritura pública, do qual constarão as disposições do artigo 731. Então, quando nós falamos do procedimento especial ações de família, o divórcio, a separação, o reconhecimento, a dissolução de união estável, guarda, visitação, filiação, nós estamos falando de procedimentos contenciosos. Aqui nós estamos falando de procedimentos consensuais. Então, um divórcio consensual, uma separação consensual e uma união estável, uma dissolução consensual de união estável pode ser realizada extrajudicialmente por meio de escritura pública. Então, funciona da seguinte maneira: quero me divorciar, quero me separar ou quero dissolver a minha união estável. Se existe consonância, se existe acordo dessa separação, desse divórcio, dessa dissolução da união estável, e se não há nascituro ou não há filhos menores e incapazes, você pode fazer esse divórcio, essa separação, essa dissolução de união estável perante o cartório. Então você vai contratar um advogado, pode ser um único advogado para o casal, que vai fazer uma minuta, redigir uma minuta de separação, de divórcio, de dissolução de união estável, e com base nessa minuta e a apresentação das respectivas certidões, então a certidão de casamento, no caso do divórcio e da separação, e o documento público ou privado, no caso da dissolução da união estável, RG, CPF, comprovante de endereço de ambos os cônjuges, de ambos os companheiros, determinando todas as prerrogativas, vai até o cartório, faz essa separação, esse divórcio, essa dissolução de união estável e automaticamente num prazo muito mais curto, num prazo muito mais rápido, você tem a escritura pública de divórcio, escritura pública de separação, escritura pública de dissolução de união estável. Essa escritura pública tem a mesma força que uma sentença de divórcio, uma sentença de dissolução de união estável, uma sentença de separação. A vantagem é que se você não tem nascituro ou não tem filhos menores ou incapazes, é mais rápido e mais prático e muitas vezes mais barato você fazer o teu divórcio ou a sua dissolução por cartório, né? De uma maneira extrajudicial. Então você vai até o cartório e sai de lá com a escritura pública de dissolução do seu casamento ou dissolução da sua união estável. Mas mesmo preenchendo todos esses requisitos, estou em acordo com o meu cônjuge, não temos filhos menores, incapazes, não temos nascituro, mesmo preenchendo todos os requisitos para realizar o divórcio, a separação ou a dissolução de união estável extrajudicialmente,
Se você quiser, você pode fazer o seu divórcio, a sua separação ou a sua dissolução de união estável judicialmente. Lembrando que a dissolução extrajudicial é uma faculdade ao jurisdicionado. Quem fica mais prático, mas se ele não quiser, ele pode demandar perante o juízo. Então, essas 3 ações, se consensuais e preencherem os requisitos, a gente consegue fazer extrajudicialmente. Mas aqui nós ainda temos a alteração do regime de bens. Por que isso? Então, nós temos no momento do casamento, no momento da constituição da união estável, nós temos a opção, uma faculdade de escolher qual regime de bens queremos para o nosso casamento, queremos para a nossa união estável. A única exceção são aquelas hipóteses previstas no próprio Código Civil a respeito do regime da separação obrigatória de bens. Então, quando você tem um segundo casamento e o seu primeiro casamento não foi feito o divórcio, não foi feita a partilha, quando o seu ex-cônjuge falecido não foi feito o inventário, ou quando você conta com mais de 70 anos, todas essas 3 hipóteses, é obrigatório casar sob o regime da separação total de bens, da separação obrigatória de bens. Não sendo essas hipóteses, você pode optar por qualquer regime de bens, comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e até mesmo a separação convencional de bens. E em dado momento da sociedade conjugal, você decide mudar o regime. Casou lá no regime da comunhão parcial de bens e em dado momento da tua relação conjugal, você quer mudar para a separação de bens. É possível? É possível, desde que seja feito judicialmente e desde que o seu interesse não viole o interesse de credores. Ambos os cônjuges devem estar de acordo com essa mudança de regime de bens e a mudança não pode impactar o interesse de credores, não pode servir para burlar a legislação ou trazer qualquer prejuízo para os credores, mas é possível mediante a ação de alteração do regime de bens. Vamos para o artigo 734. A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Eu não posso prejudicar terceiros com o meu interesse único e exclusivo na alteração do meu regime de bens. Próximo procedimento especial: testamentos e codicilos. O que é isso? Testamento é quando você tem a possibilidade de deixar a integralidade ou parte do seu patrimônio construído em vida para alguém no seu momento pós-morte. Então, o testamento, ele tem algumas regrinhas em relação à possibilidade de fazer o testamento. O testamento a gente pode fazer a partir dos 16 anos, embora com 16 anos nós não tenhamos a capacidade de fato, devemos estar assistidos pelos nossos tutores, curadores, pais, responsáveis legais. Nós temos, a partir dos 16 anos, a possibilidade de fazer testamento, tem capacidade para fazer testamento. Mas o testamento não é assim, deixar o que você quiser, para quem você quiser, o momento que você quiser. Tem algumas regrinhas para isso. Quais são essas regrinhas? Se não tem herdeiros necessários, se você não tem herdeiros necessários, você pode dispor de 100% do seu patrimônio. O que é isso? Herdeiros necessários. Herdeiros necessários são descendentes, filho, neto, bisneto, ascendente, pai, mãe, vovó, bisavô, etc. e cônjuge. Esses são os nossos herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge. Se você não tem filhos, não tem netos, não tem ninguém na linha descendente, se você não tem ninguém na linha ascendente, se você não tem cônjuge, significa que você pode dispor de 100% do seu patrimônio. Você pode testar a integralidade do seu patrimônio. Agora, se tem
herdeiros necessários, se você tem cônjuge, se você tem pai, mãe, se você tem filho, você só pode testar 50% do seu patrimônio. Então, sempre para se fazer um testamento, é necessário observar essa regrinha da existência ou inexistência de herdeiros necessários. Se você tem herdeiros necessários, só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Se você não tem herdeiros necessários, você pode dispor da integralidade do seu patrimônio. E os codicilos? Codicilos são disposições de última vontade de menor valor, são disposições relacionadas a objetos de uso pessoal, a coisas que não têm valor comercial, a coisas que não têm um valor expressivo. Então, por isso, eles recebem o nome de codicilos. Então, acompanhe lá o artigo 735. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Perceba aqui que o artigo 735 ele faz menção ao testamento cerrado. Mas nós temos, na realidade, 3 formas ordinárias de testamento, que são o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. O que acontece? O testamento público é aquele que o testador vai até o cartório e fala, olha, eu quero fazer um testamento. E daí o escrivão começa a redigir o testamento e você vai falando, eu tenho o carro, eu quero deixar o carro para tal pessoa, eu quero deixar minha casa para tal pessoa, respeitando essa regrinha aqui que nós já falamos dos herdeiros necessários. Esse é o testamento público. Faleceu, você vai no cartório, pega lá a ata do testamento, junta no processo de inventário e abre o testamento lá. Nós temos uma segunda modalidade de testamento, que é o testamento cerrado, também chamado de testamento místico. O que é isso? Você vai até o cartório, mas você já leva o seu testamento em mãos, você já redigiu o teu testamento e você leva. E tem até um procedimento bem curioso, que parece aqueles testamentos de filme, que bota a cera da vela, o lacre, é bem isso que acontece, os cartórios eles têm esse mecanismo e fica lá lacradinho o teu testamento, com o carimbo, a vela vermelha, aquela coisa de filme, é exatamente assim que se faz o testamento cerrado. E a terceira forma é o testamento particular, que é aquele testamento que você lavra na sua própria casa, tem alguns requisitos, a presença de testemunhas, e você deixa guardado lá na sua casa. No momento que falece, tem que abrir esse testamento e daí, logicamente, conferir a validade, porque é um testamento mais frágil do que os outros. Então, são essas 3 formas de testamento. E uma vez identificados a presença de qualquer um deles, eles deverão ser levados ao processo de inventário, abertos em juízo para verificar a sua validade, a sua nulidade, o seu rompimento ou até mesmo caducidade do testamento. Então, testamento, procedimento de abertura do testamento, pode ser tanto o particular, o público ou o cerrado, são abertos nos próprios autos de inventário. Herança jacente. O que é a herança jacente? Artigo 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. O que é isso? A herança jacente é uma herança sem dono. Como assim uma herança sem dono? Sempre tem alguém, herdeiro, algum sucessor? Às vezes não. A linha sucessória, ela se pauta no seguinte sentido. Primeiro, identificar a presença ou não de testamento, observando as regrinhas, e o que for para a sucessão hereditária, não a testamentária, o que for para a sucessão hereditária, o que for para a sucessão dos herdeiros, segue uma certa regra. Você vai verificar se tem descendente, cônjuge ou companheiro. Então, se tem descendente, cônjuge ou companheiro, os descendentes recebem em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Se não tiver descendente, mas tiver ascendente, os ascendentes recebem em concorrência com o cônjuge ou companheiro. Se não tiver nem descendente nem ascendente,
100% para o cônjuge e uma regra específica para o companheiro de resguardo de 1/3 para o companheiro. Muito embora o STF já tenha decidido recentemente sobre a inconstitucionalidade desse tratamento desigual entre cônjuge e companheiro no direito sucessório. Então, a herança, ela vai para o descendente, ascendente, cônjuge, não tendo ninguém, vai para os colaterais, primeiros de 2º grau, os de 3º grau, os de 4º grau. Se a pessoa não tiver o morto, né, não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, não tem companheiro, não tem colateral até o 4º grau, que é onde encerra o nosso parentesco, para quem que vai essa herança? É uma herança sem dono. Ela vai para o município. O município é que recebe a herança sem dono. Mas até ela chegar no município, você abre um processo de inventário e, uma vez identificada a herança sem dono, são expedidos vários editais até que se encontre possíveis herdeiros, que são chamados a vocação hereditária, e caso não sejam encontrados, aí sim, essa herança sem dono passa ao município. Então, artigo 739. A herança jacente ficará sob guarda, conservação e administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Achou um herdeiro dentro dessa ordem de vocação hereditária, a herança jacente vai para esse herdeiro. Não achou ninguém durante esse procedimento de abertura da herança jacente, a herança jacente se transforma em herança vacante e o município arrecada os valores. Próximo procedimento especial, bens dos ausentes. Artigo 744. Declarada a ausência, nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador na forma estabelecida na seção 6, observando o disposto em lei. O que são esses bens dos ausentes? Ausentes são aqueles definidos lá na parte geral do Código Civil. Então, aquela pessoa que simplesmente sai de casa sem dar notícias, desaparece, você não tem notícias, não sabe mais da pessoa. E essa pessoa tem patrimônio, essa pessoa tem família, então uma hora ou outra eu vou ter que dar um fim nesse patrimônio, ou pelo menos estabelecer quem é que vai ficar com o quê dessa pessoa. Ela não morreu, mas ela não sumiu, ela não dá notícias, nunca mais ninguém sabe, ninguém viu. Então, quando a pessoa é declarada ausente, é aberta então a sucessão provisória, onde mais uma vez são expedidos vários editais para se encontrar a pessoa ou notícias, chamando então seus possíveis herdeiros. E a partir dos prazos legais, nós temos a conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva. E a partir dessa sucessão definitiva, a propriedade que era resolúvel se torna plena e é possível fazer a partilha dos bens daquele que foi declarado ausente. Então, é um procedimento onde eu identifico a pessoa ausente, quais são os seus herdeiros, chamo todo mundo se habilita no processo, primeiro da sucessão provisória, depois ela se converte em definitiva, para que em até um dado momento os bens desse ausente não fiquem aí no limbo jurídico sem ter qualquer definição. Vão para os herdeiros e os herdeiros podem fazer o que bem entenderem com esses bens. Próximo procedimento especial, as coisas vagas. Artigo 746. Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor. Coisa vaga é aquela coisa perdida. Alguém perdeu e eu achei. Procedimento especial de declaração do bem com as suas especificações até encontrar o seu verdadeiro dono. Procedimento de interdição. A interdição que sofre um impacto muito grande do Código de Processo Civil, porque o Código é a Lei 13.105 de 2015 e antes mesmo da entrada em vigor do Código de Processo Civil, nós tivemos uma nova legislação, que é o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que altera o regime das capacidades e incapacidades
previstos lá no artigo 3º e 4º do Código Civil, e com isso impacta aqui o nosso processo de interdição. Por quê? Porque era possível interditar, né, todo aquele que não tinha o desenvolvimento mental completo, tinha o desenvolvimento mental reduzido, ou era pródigo, enfim. E pelo Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, aquele que não tem desenvolvimento mental completo ou aquele que tem desenvolvimento mental reduzido não é mais considerado incapaz e, portanto, não está sob efeito da interdição. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a interdição, ela sofre algumas restrições aqui por força do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Então, vamos lá. Artigo 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens. Então, o que é isso? Seria num caso de pródigo, aquele que não consegue administrar os seus bens, ele tem todas as capacidades físicas, mentais, mas ele não consegue bem administrar o seu patrimônio. Ou no caso de uma pessoa que já não tem discernimento, então é capaz, mas já está muito idosa, não tem discernimento na questão patrimonial, é possível fazer a sua interdição, demonstrando a incapacidade para a administração dos bens, e se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Então aqui era aquele momento de você interditar um maior que não tinha um desenvolvimento mental reduzido, que tinha um desenvolvimento mental incompleto, alguém com dificuldade tanto para os atos da vida civil como para a administração patrimonial, mas por força do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, essas pessoas de desenvolvimento mental incompleto ou reduzido não são mais consideradas incapazes. Então, tem que compatibilizar o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência com o procedimento da interdição, que é o procedimento adotado no Instituto da Curatela, do Código Civil. O procedimento da interdição tem que compatibilizar essas duas leis para atender à finalidade da norma. Organização e fiscalização das fundações. Então, as fundações estão descritas lá no artigo 44 do Código Civil, enquanto pessoas jurídicas de direito privado ao lado das associações. E para criar uma fundação é necessário abrir um procedimento especial onde o Ministério Público vai se manifestar, vai ser analisado o objeto da fundação, o patrimônio da fundação, para ver se realmente ela atende aos fins ao qual ela foi proposta. Então, artigo 764. O juiz decidirá sobre a aprovação do Estatuto, das fundações e de suas alterações sempre que o requeira o interessado. Quando ela for negada previamente pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde, ou quando o interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público. Então, quando você vai constituir uma fundação, que é esse acervo patrimonial, você leva esse estatuto para aprovação e o Ministério Público faz algumas modificações, você modifica, perfeito. Ou caso o Ministério Público faça algumas modificações, você não concorda ou você não modifica, deve ser aberto um procedimento especial de organização e fiscalização das fundações. E o último procedimento especial, a ratificação de protestos marítimos, também é um procedimento novo, incorporado aqui no novo CPC, aonde serão confirmados os protestos realizados a bordo de navios e embarcações. Então, lá no artigo 766, todos os protestos e processos testemunháveis formados a bordo e lançados no livro diário da navegação deverão ser apresentados pelo comandante ao juiz de direito do primeiro porto nas primeiras 24 horas de chegada da embarcação para sua ratificação judicial. Então, um protesto feito no curso da embarcação, durante a embarcação e lavrado no diário da navegação, ou processos testemunháveis, né? Nós temos testamentos realizados, né, durante a embarcação, todos deverão
que forem lançados no Diário de Navegação, a partir do momento que a embarcação chega no primeiro porto, devem ser levados tanto esses protestos como esses processos testemunháveis para a ratificação, para a confirmação em juízo. É como se o juiz fosse homologar aquilo que foi transcrito no Diário de Navegação, aquelas informações importantes transcritas no Diário da Navegação que causam um impacto no mundo civil. É o procedimento especial de ratificação de protestos marítimos. E com isso, gente, chegamos ao final dos nossos procedimentos especiais previstos no CPC, lá no título 3 do livro 1 da parte especial. Não se esquecendo que procedimentos especiais não se esgotam no livro 3. Nós temos os procedimentos especiais da legislação extravagante, lei de alimentos, lei de locações, mandado de segurança, que também são procedimentos especiais. E eu espero você, então, na nossa próxima aula, para a gente trabalhar com um tema novo. Vamos falar do livro 2 da parte especial, do processo de execução. Então eu espero que você tenha gostado das nossas aulas de procedimentos especiais e espero você na nossa próxima aula.